Boa noite, meu nome é Ricardo e hoje vamos ter mais uma live. O assunto vai ser síndrome Ásia e os diagnósticos diferenciais. Então, diagnóstico diferencial quer dizer quais outras doenças que podem ter os mesmos sintomas. Basicamente é isso. Então, para quem está entrando, hoje a nossa convidada vai ser a doutora Fabiana Caterino. Ela é cirurgiã plástica na região de Taubaté e hoje ela vai junto comigo discorrer sobre esse assunto, né, que é, a, que é da síndrome ásia, né, ou seja, a doença autoimune induzida por adjuvante, no caso aqui o prótese de mama, que pode ser um dos adjuvantes, dentre outros, e, e o seu diagnóstico diferencial. Então, é um assunto que está muito em voga atualmente. E eu e a doutora Fabiana, a gente quis dar uma abordagem um pouco diferente do que tem sido conversado, ou seja, o que mais pensar de diagnóstico além da síndrome ásia. Então eu veio o convite para a doutora Fabiana. Às vezes demora, o Instagram demora um pouquinho, né? Tem que checar a conexão. Então estou aguardando só a doutora Fabiana. Então, para quem está entrando, a live de hoje vai ser com uma convidada, que é a doutora Fabiana Caterina, é cirurgiã plástica em Taubaté. E vamos falar sobre essa síndrome, né, autoimune induzida por adjuvante, dentre outros, pode ser a prótese de mama. E o foco vai ser um pouquinho diferente hoje, não falar tanto só de síndrome ásia, como também falar de como iniciar essa investigação, de como, ou seja, o que pensar de diagnóstico diferencial. Diagnóstico diferencial quer dizer quais outras doenças que têm os sintomas parecidos. Então isso é importante. Às vezes a paciente vem ao consultório e ela realmente ela tem uma outra doença, é importante saber. Então vamos aguardar a doutora Fabiana. Eu já convidei ela. Vamos convidar de novo. Então vamos ver, cadê ela? Ela deve estar entrando aqui. Então, hoje vai ser mais aberto a perguntas, né? Não vai ser algo assim tão expositivo. Porque muitos do que nos apoiam já sabem, né? Ou seja, já tem uma ideia muito boa da síndrome. Pronto, agora entrou. Boa noite, Fabiana. Boa noite, Tudo bem? tudo bem? Deixa eu ficar um pouquinho para trás que eu estou muito perto aqui do Isso. celular. Boa noite para todo mundo. Então, eu estava introduzindo que demora um pouco o Instagram, né? Até convidar. Então, eu estava dizendo que hoje a gente vai falar sobre a síndrome ácido, mas uma abordagem um pouquinho diferente, né? Falar sobre diagnóstico diferencial. O que é isso? É pensar em outras doenças que têm sintomas parecidos, né? Como investigar, como iniciar, quais outros profissionais podem ajudar a gente, né, Fabiana? E daí eu estava dizendo que hoje vai ser com você, né? Que é cirurgiã plástica em Taubaté. Então, se quiser se apresentar, fica à vontade. Então, para quem não me conhece, eu sou cirurgiã plástica, eu moro no interior de São Paulo, na cidade de Taubaté. Eu atuo muito agora nesse assunto, assim como o doutor Ricardo, que acabou virando uma referência. A gente não é especialista no assunto, mas nos tornamos referência por estudarmos muito isso, por eu ter tido a doença. Então, tem bastante informação nossa aí no Instagram. Eu sou mãe de gêmeos. Tem quantos anos? Meus filhos têm 6 anos. Ah, já está maior. E na pandemia estamos aqui nessa loucura de estarmos confinados. Taubaté está entrando num colapso da saúde, assim como os outros lugares. Então, sigo aqui esperando para poder retomar a vida cirúrgica, mas atuando nas consultas, ajudando muita gente com essa questão que a gente vai debater hoje,
que eu tenho visto diariamente sobre os diagnósticos diferenciais, sobre outras questões de saúde que as pacientes trazem. E muitas vezes estão perdidas, não sabem nem para onde ir, acabam achando que tudo é referente à prótese. Muitas coisas serão, mas muitas coisas não. Então a gente tem que sempre ter esse rastreamento, ter essa importância de avaliar clinicamente de uma maneira bem precisa para saber como orientar e saber o que esperar, inclusive, do explante, de fazer o diagnóstico ou não da doença, né? Tá ótimo. Então, é o que a Fabiana falou, né? Ou seja, cirurgião plástico, ele está habilitado, ele faz cirurgia das mamas, da face. Então, o explante é dentro do que ele aprendeu na vida, na residência. Aqui tem cirurgiões plásticos que fazem mais uma área do que outros e acabam tendo mais conforto em fazer essa ou aquela cirurgia, né? Então, bom, eu sou Ricardo, eu sou cirurgião plástico aqui em São Paulo. E daí, Fabiana, eu acho que normalmente as pessoas que seguem, se interessam, já sabem, né? Mas eu acho que é bom definir o que é síndrome IASA, né? Em termos gerais. Então, como é que você diria a definição da síndrome IASA? Eu acho que existe uma confusão muito grande sobre as questões referentes à doença. E eu sempre gosto de considerar que a síndrome ásia é uma doença que já existe, não só relacionada aos implantes de silicone das mamas, mas a outros adjuvantes, então a coisas colocadas dentro do nosso corpo, como DIU, como preenchedores, e que vão desencadear um gatilho autoimune. O que é isso? É quando aquele corpo estranho entrou dentro do corpo, o corpo faz uma resposta por aquilo não ser próprio dele, e nessa resposta, ele se confunde em responder só o corpo estranho, em agir atacando outras áreas do corpo também. Então, isso é a síndrome ASA, e quem tem síndrome ASA precisa ter a genética, né, a predisposição genética para isso. Não necessariamente tem que ter uma doença diagnosticada. Às vezes a paciente nunca teve nada e desenvolve síndrome ASA. Então, isso é uma coisa. A gente aborda daí de uma outra forma. Eu não considero algumas coisas doenças, tá? A doença do silicone, que a gente fala doenças relacionadas ao silicone, a síndrome ASA é uma delas. Na minha concepção, contratura, por exemplo, não é uma doença, é uma complicação que pode acontecer. E eu acho que, como outras doenças, a gente tem que abordar a doença do silicone propriamente dita, que seria a questão da toxicidade daquele gel que vai vazando da prótese ao longo dos anos. Em algumas pacientes vai gerar sintomas e danos a alguns tecidos. Algumas pacientes minhas, inclusive, eu já consegui fazer ressonância identificando, né, micropartículas axilares. E o ALCL, que é o linfoma relacionado às próteses, que seria uma outra doença também importante, como diagnóstico, vamos dizer assim, dentro de todas as doenças que envolvem a doença do silicone. E a diferença delas, que é primordial, é síndrome ásia relacionada à autoimunidade, doença do silicone relacionada à toxicidade, ao vazamento do gel, e o linfoma é como se fosse uma resposta imunológica muito intensa, gerando quase que... Eles não consideram bem um câncer, né? Eles falam que é um tumor, mas que tem que ser tratado, retirado, sem dúvida nenhuma. E muita gente pergunta como diagnosticar síndrome IASA, né? Tem um exame de imagem, tem um laboratório, tem alguma coisa, porque isso é bastante estudado pelos reumatologistas, né? E como muitas doenças reumáticas têm critérios maiores e menores, e muitas vezes clínicos, né? Então, como é que faz o diagnóstico disso? Ricardo, eu quero até falar de uma maneira não só médica, mas como paciente que teve a doença. Eu acho que critérios eles nos auxiliam muito a fazer diagnóstico, né? Exames complementam hipóteses, mas a clínica do paciente é fundamental. Quando alguém procura a gente, mesmo que seja assim um sintoma totalmente inesperado, eu tenho uma coceira no nariz que não passa nunca. Pode ser que eu não saiba o diagnóstico, mas aquela pessoa está procurando ajuda, ela está pedindo que alguma coisa realmente está errada com ela. E essa visão clínica de escutar e ver o paciente como um todo, eu percebo que é a maior dificuldade que as pessoas têm. E eu acabei que, até por causa da minha situação, né, comecei a estudar mais e abordar mais esses outros tópicos, porque não existe um exame que prove a doença.
Ah, doutora, mas eu fiz o FAN, que é um exame que faz rastreamento de doença autoimune, deu positivo, então confirma que eu tenho. Não confirma, nós sabemos que grande parte da população saudável vai ter o FAN positivo. Então não é isso que determina ou não a doença, e eu particularmente gosto de considerar o diagnóstico firmado pós-explante, porque eu acho que a gente faz uma hipótese antes, de acordo com a clínica, com toda a sintomatologia, com a história da prótese dessa paciente. Quando ela explanta e a gente consegue comparar o antes e depois, a gente tem certeza do que teve, que foi o que aconteceu comigo. Durante 1 ano e meio, desencadeei sinais e sintomas assim, um atrás do outro, fui evoluindo com uma piora importantíssima, e ao fazer o explante, simplesmente tudo sumiu. Então, não existe como falar qual é o diagnóstico. Sem dúvida nenhuma, eu fiz síndrome ásia. Mas eu tive um quadro clássico com todo um histórico, toda uma documentação de tudo que aconteceu. Então, mesmo pela clínica, as pessoas falam, ah, você pode confirmar que eu tenho síndrome ásia? Não, muitas vezes a gente não vai confirmar. A gente vai fazer a hipótese diagnóstica como principal hipótese diagnóstica, e aí a evolução clínica, a evolução pós-explante é o que vai nos direcionar para realmente afirmar, olha, o seu caso foi síndrome ásia. E algumas vezes ainda a gente vai ter dúvidas, porque a síndrome ásia, ela pode aparecer solta, o que não é o mais comum, mas quando ela vem com outras doenças que muitas vezes já existiam ou que passaram a ser desenvolvidas ao longo da síndrome ásia, juntamente, em conjunto com ela, a gente fica na dúvida, o sintoma será que se mantém porque você desenvolveu uma outra doença que também não vai ter cura porque é autoimune, ou porque você fez síndrome ásia e o gatilho foi muito importante? A gente não tem como ter esse critério. Cada paciente vai ser muito avaliado unicamente, individualmente, direcionado para aquele quadro específico. Não sei se E você tem. concorda, se sua rotina e Não, sua prática é essa também. eu concordo. E tem casos que, infelizmente, minoria, que mesmo tirando a prótese, a cápsula, né? Ou seja, na cápsula tem resquícios de silicone. Você vê na anatomia patológica, né? São células que tentam digerir moléculas de silicone que passaram pelo invólucro da prótese, que chama de gel bleed, né? O suor da prótese. E tem casos que tem linfonodo mesmo, axilar, que não tem. Ou seja, na biópsia do linfonodo aparece. Aquelas células que tentam comer, né, o silicone estão lá. Então, ou seja, em alguns casos, mesmo tirando uma hipótese que não melhora, é por isso, porque ainda tem vestígio de silicone em alguma outra região. Mas eu queria Mas, só fazer uma observação que eu acho que algumas pacientes, elas persistem muitas vezes com grande parte dos sintomas, porque eu percebo que as pacientes, quando me procuram, inclusive algumas pós-explante de outros colegas, elas vêm com uma história de que alguma coisa ficou pendente lá atrás. Então, por exemplo, uma paciente que tem lá uma doença de Hashimoto, que é uma doença autoimune da tireoide, que já estava descompensada, ela faz o explante e mantém a tireoide descompensada. Porque ou não voltou no médico, ou não está fazendo o tratamento adequado, ou foi um especialista que não era um especialista que trata disso. E aí sintomas que são muito semelhantes, inclusive aos da síndrome ásia, persistem porque ela tem uma outra doença que não está sendo tratada. E o explante por si só, ele não é a cura. Primeiro que doença autoimune não tem cura, né? Segundo, que por que, por exemplo, eu gosto às vezes de falar do meu caso, por que eu fui tão clássica e eu explantei e melhorei? Porque em mim não tinha mais nada o que ser feito. Eu tinha todos os tratamentos de base das minhas outras doenças autoimunes, a minha alimentação, o meu peso, tudo muito equilibrado, só faltava o explante. E eu vejo muitas pacientes que, por exemplo, elas fazem o explante, mas elas não querem tirar o DIU. Elas fazem o explante, mas elas não cuidam do restante, elas têm um sobrepeso importante, têm diabetes tipo 2. E aí outros sintomas vão aparecer em consequência e sequela de outras doenças que estão em conjunto. São poucas as pacientes que eu vejo que persistem com sintomas e que assim fizeram todo um protocolo de tratamento, de cuidar da saúde como um todo, não simplesmente focando no explante, e que mesmo com o explante ainda persistem com algumas questões clínicas. São bem poucas, pelo menos na minha prática são bem poucas.
Então, e essa é uma crítica que muitos fazem à síndrome-ásia, né? Ou seja, são sintomas que são inespecíficos, né? São sintomas que se sobrepõem a muitas outras doenças e que o critério é exclusivamente clínico, né? Eu vi uma aula de uma cirurgiã plástica dos Estados Unidos que ela ainda colocou outra crítica, ou seja, muitas das publicações, a gente tem que sempre ver os dois lados, né? A gente não consegue abordar um assunto se não ver os dois lados. Que grande parte das publicações é de quem escreveu, né? É do imunologista israelense, que é o Schoenfeld, né? Então, ela mostrou uma estatística lá, 80% da publicação é dele. Então, essa que é a grande dificuldade e controvérsia. São sintomas específicos que se sobrepõem a diversos outros, como hipotiroidismo, hipovitaminose, outras doenças autoimunes. Eu já tive um caso que diagnosticou artrite reumatoide, entendeu? Então, essa que é a dificuldade. E você já começou, né, falou, isso confunde, né? Então, vai da interpretação, mas do modo que eu entendo, a doença do silicone foi uma coisa que veio dos Estados Unidos. Começou lá, né, do BII, né, Breast Implant Illness, né, que a gente traduziu como doença do silicone, que nos grupos, nos artigos que eu li, são sintomas relacionados à prótese de silicone. Não é doença, não se enquadra uma doença. Então, o foco são sintomas. E aí você vê lugares que descrevem 30, 50 sintomas. Então, são coisas diferentes. Uma, síndrome que é uma doença reumática, né? Ou seja, a Sociedade de Reumatologia estuda, tem artigos publicados. E outra, que não é entidade médica, né? Que chama doença do silicone, né? Que veio de uma tradução do Breast Implant Illness, que são sintomas que podem ou não estar relacionados ao silicone. E daí são diversos sintomas. Né? Você tem a mesma definição? O que você acha? Tenho, e eu sempre explico para o paciente, né? Porque eu acho que o público leigo às vezes tem um pouco de dificuldade de entender alguns movimentos do corpo. A gente, da área médica, mesmo eu, quando tive vários problemas de saúde, eu entendia de uma outra forma, de uma outra abordagem. Eu gosto de explicar que quando a gente tem essa lista de sintomas, que tem lá 40, 50 sintomas, eles significam que o seu corpo está te mostrando como um alerta, olha, preste atenção que algo está errado em você. 1000 coisas podem estar erradas em você. Então, assim, a gente pensa, por exemplo, queda de cabelo, né? A alopécia. Pode ter milhares de diagnósticos. Pode ser hormonal, pode ser hipovitaminose, pode ser síndrome ásia, pode ser doença autoimune. Então, assim, tem milhares de causas. Muitas e muitas mulheres vão ter queda de cabelo que não tem nada a ver e, coincidentemente, também vão ter a prótese. Então, saber fazer essa diferenciação, quando eu pego uma mulher, assim, 55 anos, entrou na menopausa há pouco tempo e refere que começou a queda de cabelo. Será que a queda de cabelo vem mesmo dessa prótese? Então, a gente tem que sempre se questionar, porque sem dúvida o seu corpo está mostrando um alerta. Se ele mostra uma queda de cabelo, se ele mostra uma inflamação, se ele mostra uma infecção urinária de repetição, sem dúvida que não é um alerta, olha, algo está errado em você. Algumas vezes ele vai mostrar muito localizado. Então, por exemplo, né, a gente pega as doenças algo específicas, como o Hashimoto, você vai lá, o problema é na tireoide. Ou no caso, eu tenho vitiligo. Vitiligo é um problema na pele. Algumas doenças, como a síndrome ASA, elas se confundem exatamente por isso. Porque elas vão ter esses sintomas e essas queixas no corpo todo. No rosto, internamente, na parte ginecológica, na parte intestinal. E aí você fica, será que a pessoa está descompensando o intestino porque fez uma intolerância alimentar? Ou porque essa prótese está causando e desencadeando realmente um problema e um aviso, olha, estou avisando por meio do seu intestino que algo está errado. E eu senti isso nitidamente porque eu tenho doença celíaca também, e a doença celíaca ela dá uma distensão, a gente tem um monte de sintomas, e eu há muitos e muitos anos já não como glúten por causa da doença celíaca, eu sou bem cautelosa, muita coisa faço em casa, e na época da doença eu tinha muita distensão como se eu tivesse comido glúten. No início eu achava inclusive que era contaminação de comida de restaurante, porque eu nem pensava na época na prótese.
Então, muita gente que tem essa questão, olha, eu tenho esse sintoma. Quando a gente pega um sintoma de uma lista, ou dois, ou três, a gente tem que pegar eles e associar a tudo que existe em você. Tá bom, existe uma prótese. E todo o restante? Quais diagnósticos prévios você tem? Quais estão associados? Porque às vezes são dois, são três que podem identificar alguma coisa mais específica. Então eu penso dessa forma, que essas listas de sinais e sintomas, elas não servem para falar que você tem o diagnóstico. Muita gente acha isso, eu tenho 15 sintomas da lista, então eu tenho a doença do silicone. Não. Significa que você tem 15 sintomas que podem sim aparecer na doença do silicone, como em outras doenças, e que é o seu corpo te alertando de algo errado acontecendo. Como cirurgião, é mais fácil, ou seja, uma decisão mais fácil tomar quando tem algo, uma indicação cirúrgica muito precisa, por exemplo, como ruptura, tem que fazer o explante mesmo. Quando tem contratura é quando a cápsula, né, essa pele que envolve a prótese, ela aperta a prótese, fica dura. E tem graus, né, 3 e 4 são os mais elevados. Contratura, então tem indicações que são muito fáceis, ou seja, como cirurgião é fácil indicar nesse caso. Ou como algumas pacientes que depois de muito tempo falam, olha, eu não quero mais, chega, cansei, quero tirar. Ok, problema nenhum. Problema e o desafio que eu vejo é quando a paciente vem, fala assim, doutor, eu gosto da minha prótese, eu acho bonito, eu tenho sintomas, tenho que tirar? Ou melhor, eu gosto da minha prótese, eu tenho alguns sintomas, não sei se está relacionado ou não, mas eu estou com essa espada na cabeça. Como é que eu vou viver mais 5, 10 anos com esses riscos? Esse é um desafio para mim. E como é que você lida, por exemplo, com essa paciente que chega e fala assim, olha, doutora, está tudo bem, eu gosto da minha prótese, eu tenho esses sintomas, eu devo tirar? Como é que eu investigo? Como é que você aborda? Então, eu, apesar de ser cirurgiã e ter uma cabeça de cirurgiã, né, cirurgião é muito prático normalmente, a gente gosta de ir lá e resolver. Eu gosto muito de clínica, então eu, né, Fabiana, isso não é uma coisa que é obrigatória, que os médicos têm que agir dessa forma, faço uma avaliação clínica muito extensa na minha primeira consulta. E eu normalmente acabo descobrindo muitas coisas que eu não perguntaria numa consulta tradicional de cirurgia plástica. E aí, quando eu faço esse rastreamento, eu começo a pegar algumas possibilidades de coisas estranhas que precisam ser revistas. E aí, a partir disso, eu vou pedir auxílio de especialistas específicos. Então, no caso de possibilidade de doença autoimune, eu vou encaminhar para um reumatologista. Eu tenho muitas pacientes que têm suspeita de endometriose, de infertilidade. Eu vou pedir apoio ao ginecologista. E aí eu vou pedindo apoio de acordo com cada situação e com a dimensão dos pacientes, o apoio do especialista em questão. Então, eu pego pacientes com problemas na tireoide, inclusive doenças autoimunes da tireoide. A tireoide descompensou. Ok, vamos reavaliar com o seu endocrinologista. Ele reajusta tudo, você vê que a tireoide fica bonitinha, zerada, os hormônios todos ok, e a paciente persiste com alguns sintomas que são até comuns, né, das doenças autoimunes de tireoide, mas não tem mais o que ser feito pela tireoide, ela não tem outras questões. Então, acho que essas questões prévias são muito importantes. E sempre tem alguma coisa. A mulher é cheia de ter as coisas. A gente sempre tem alguma segunda coisa, né? A gente nunca tem uma coisa só, nunca vem sozinho. Então, a mulher vai ter uma história, ou que ela teve candidíase, ou que ela já teve uma ovário policístico, ela já teve um diagnóstico na vida de alguma coisa por algum motivo. E aí, eu vou dar o exemplo de hoje. Eu tenho uma paciente que ela me procurou por causa da prótese, mas assim, eu gosto da prótese, eu não tenho doenças, eu tô preocupada em ter a prótese. Fiz uma avaliação inicial, pedi para ela fazer exames e hoje ela fez o retorno. E aí a gente está para fechar um diagnóstico de uma doença autoimune renal, que ela nunca imaginou que tivesse. Então, talvez ela não seja uma paciente que realmente não tenha nada. E os sintomas dela provenham de uma doença existente. E realmente, se ela tiver essa doença, com a clínica que ela apresenta, ela é uma paciente que tem indicação ao explante. Ela pode não querer explantar? Lógico que pode. O mundo é democrático, a opção é pessoal, é a paciente que decide, não é o médico. O médico, nós como cirurgiões plásticos, nós vamos passar o conhecimento técnico,
nós vamos passar as possibilidades das coisas acontecerem e como a gente pode resolver. A paciente, se ela decide, olha, eu quero ainda assim ficar com a prótese, cada um sabe das escolhas que faz. Então, eu vejo, às vezes, essa paciente de hoje, eu vou te falar que eu acho que eu não tenho nenhuma paciente que me procurou com relação às próteses, que fale, doutor, eu não tenho nada, absolutamente nada, e depois da primeira consulta eu realmente acho que não tem nada, e falo, você não é uma candidata ao explante em relação à doença, a não ser que você deseje retirar a prótese. Eu não tenho nenhuma, assim, probabilidade, porcentagem zero na minha estatística. Óbvio que a gente tem uma amostra viciada, porque as pessoas que me procuram, e muitas pacientes que também devem te procurar, são pacientes que já seguiram uma referência, que já sabem que você vai falar sobre explante, que você já tem uma rotina. Então, todo mundo já me procura com alguma coisa, já me procura sabendo, por exemplo, que eu faço uma avaliação clínica. E aí, nessa hora, talvez a minha amostra viciada não me mostre as pacientes comuns que realmente não vão ter nada. Elas talvez existam, mas elas não chegam até mim. Quem chega até mim já tem alguma coisa, ou eu consigo fazer esse diagnóstico, puxar alguma coisa da história. E eu já peguei casos de doenças assim, né? Coisas inimagináveis. Eu tenho uma paciente que tem narcolepsia, que é uma doença que eu nunca imaginei que eu fosse atender. E ela desencadeou depois da prótese, com todos os tratamentos, assim. Ela fica muito mal, ela chega a dormir 10 dias sem conseguir ser acordada. Então, é uma paciente que, mesmo que eu não tenha certeza que o explante vai trazer resultado, porque ela já desencadeou a doença autoimune, mas é uma paciente que, na minha opinião, vale a pena pagar para ver. Porque a questão maior, Ricardo, é assim, a mulher, com essa questão da simbologia da mama, com essa questão da importância de se sentir segura com a mama, e eu, por ser mulher, né, consigo te falar isso com um pouco mais de propriedade, porque como eu passei por isso, eu me lembro o questionamento das pessoas assim, nossa, mas você vai explantar? Nossa, mas como é que você vai viver com uma mama menor? Nossa, mas como é que vai ser? Você não vai reconstruir? E a minha frase era, gente, hoje, com as possibilidades que a gente tem, né? Porque antigamente era só quem era rico que operava. Hoje não é mais assim, apesar de cirurgia plástica ser oneroso para muita gente, mas ela é muito acessível para grande parte das pessoas. Então, assim, e se tudo der errado, se ficar feio, e se não for o meu diagnóstico eu não melhorar, vou lá, opero e coloco outra. Então eu tenho essa possibilidade, mas eu resolvi pagar para ver. E depois que eu vi eu melhorar de coisas gravíssimas que eu tinha, não existe nenhuma possibilidade de recolocar. Então é isso que eu acho que a paciente tem que pesar. Quando ela tem uma questão de saúde envolvida e que a gente chega no momento de falar, olha, a probabilidade da sua questão de saúde estar vinculada às próteses é uma probabilidade grande, eu acho que vale a pena pagar para ver. Ah, e se não for, e se eu não melhorar, e se eu me arrepender, você vai lá e põe uma prótese, põe outra. Aí é uma escolha. Não fecha nenhuma porta, né? Eu estou vendo aqui, então muitos estão perguntando que exame que faz para saber se tem contratura ou não. Então, a contratura e a classificação da contratura é exame físico, é o médico apalpando a mama da paciente. Não é ressonância, não é mamografia. A ressonância pode até mostrar sugerindo, porque às vezes a cápsula está tão grossa que consegue ver a ressonância. Mas o grau da contratura é o grau de dureza, ou seja, então isso é só na palpação, então é exame físico, tá? Mesmo que o médico faça o diagnóstico no exame físico, na história clínica, o exame pode vir sem descrever a contratura. Isso não é Sim. erro no laudo do exame, certo? Não, porque tem casos, ou seja, tem casos que a cápsula é um pouco, é raro, mas é um pouco mais grossa, que foi o suficiente para mostrar na ressonância, mas ela não é dura, né? Então a contratura vê isso, vê o quão duro que essa cápsula é. Normalmente tem depósito de cálcio, né? Então é o exame físico, tá? E o que você falou é o que eu faço. Então, você tem que ter a ajuda dos colegas. Então eu digo muito para reumatologista, muito para endocrinologista. E uma vez que eu me sequei disso, ou seja, que não há mais nada que meus colegas podem fazer para melhorar as queixas da paciente, e a paciente está comprometida com a cirurgia e disposta, opera, ou seja,
É isso, mas a paciente tem que estar comprometida com a cirurgia, né? Com o fato de que a mama vai ficar menor. Tem paciente que tem mama grande, que mesmo tirando fica uma mama boa ainda, mas tem gente que tem pouca mama. Então ela tem que estar comprometida, tem que se aceitar. Ou seja, eu falo que a mama pode ser bonita, pequeno, médio e grande. Não precisa ter um padrão. Então, é o que a Fabiana falou, a gente se seca, porque às vezes tem muito espaço para melhora dos sintomas, mas tem momentos ou seja, é isso, é a chance que você tem, você já Quando fez tudo, pode Quando a falar. gente faz isso, Ricardo, eu acho que a gente também tem uma expectativa mais real do explante. Porque quando você já Uhum. pediu o auxílio dos especialistas, você já entrou com todos os tratamentos, todas as condutas antes de fazer a cirurgia. Você sabe que o que sobrou é o que você vai observar no pós-explante. E não tudo o que você tinha, porque muita coisa vai melhorar com alguns tratamentos. E aí você sabe qual a expectativa a ter, assim, o que pode melhorar pós-explante. E o que pode Sim, não melhorar, que daí você consegue direcionar os sinais e sintomas para cada doença ou para cada. Nem sempre a gente consegue fazer você, isso, mas em algumas você situações consegue a gente observar consegue, melhor né? a melhora. Sim, porque você exclui aqueles sintomas que foram melhorados, por exemplo, com o hipotireoidismo, e aqueles que sobraram realmente pode estar relacionados. Mas, acho que como você, a retirada da prótese ela pode ter alguns cenários, né? E nem sempre o cenário de melhora, né? Então, alguns desfechos, né? Ou seja, pode melhorar a maior parte dos sintomas e melhorar a longo prazo, pode, e é o que a gente deseja, né? Pode melhorar parte dos sintomas, ou seja, tem 6, 7 sintomas, melhora 3 de 6, entendeu? Pode ser que melhore e depois volta a piorar, que os artigos falam como lua de mel, né? Honeymoon, ou seja, melhora por 6 a 12 meses, depois volta a piorar, e pode ser que não melhore nada. Então, a gente tem que passar cenários, né, que são cenários possíveis, e infelizmente a gente não tem como saber qual que vai ser o desfecho. Ou seja, não tem como a gente falar, seu caso vai melhorar, ou seu caso não vai, entendeu? Então é difícil dizer isso. É um teste, a gente é aquilo que você está disposto a fazer. Então, assim, Uhum. se você, por exemplo, for fazer uma prova de concurso hoje, você vai passar? Você estudou pra caramba, você acha que você está pronto, mas tudo pode acontecer, você pode não passar. Então a gente tem que ir para aquilo sabendo que pode esperar diversas situações, mais prováveis para A, B ou C. Cada caso acho que a gente tem como tentar direcionar um pouco melhor. Eu acho que pacientes com mais questões de saúde podem ter um pouco mais de dificuldade, né, de ter melhora em grande parte dos sintomas. Eu acho que eu fui uma exceção até por ter tantas doenças de base e melhorar, porque quando você descompensa uma, acaba que tudo descompensa meio que junto, ainda mais doenças autoimunes. Mas eu acho que a paciente, a partir do momento que ela procura e que ela tem sintomatologia, ela às vezes está precisando só do seu aval. Ela vai precisar ela precisa ser acolhida de que ela vai fazer aquilo e tem alguém dando apoio. Porque eu percebo que as pacientes chegam muito sozinhas, muito sofridas, porque elas já passaram em diversas especialidades, em diversos colegas, na área da plástica, da área fora dela, e em diversos profissionais não médicos, né, psicólogos, outras questões dentistas. E elas vêm assim, doutora, eu já passei em todo mundo e todo mundo fala que eu não tenho nada porque os meus exames são normais. E aí eu brinco e falo, eu não trato exames, eu nem quero ver seus exames, eu quero primeiro conhecer você. Os seus exames vão vir depois. E eu, como médico, escutei isso de muitos colegas. Então, eu acho que essa abordagem, assim, quando a mulher chega e ela tem essa dúvida do explante, eu acho que sem dúvida envolve a questão estética dela ter uma mama menor e aceitar aquele corpo, dela saber que ela pode não melhorar. Mas eu acho que essa questão de vir muito já desgastada e muito desacreditada, porque, olha, Ricardo, eu vou te falar, é muito difícil você tá assim, passando mal, piorando todos os dias, quase morrendo, e alguém vir e falar para você, olha, é da sua cabeça. E você vai no psicólogo, você vai no psiquiatra, você toma remédio, continua piorando e as pessoas falam, é da sua cabeça.
E aí a pessoa chega num ponto que ela fala, gente, será que é da minha cabeça mesmo? Não é possível. Então, essa sensação de impotência, de procurar profissionais que você acredita, né? Você está procurando um médico acreditando que ele vai saber como te ajudar. Essa falha que existe, porque ainda não é um assunto super disseminado, não é um assunto aceito por todo mundo. Eu acho que é isso que faz a diferença. Quando as pessoas falam assim, ah, doutor Ricardo, doutora Fabiana, doutor William, são referências, são especialistas em explante, o especialista não é a questão de você ter a especialidade em si, né, sobre aquele assunto. Mas eu acho que as pessoas saberem que se elas procurarem você, você é uma pessoa que acredita na doença. Você é uma pessoa que está pronto para explantar. Porque tem médicos que não estão. Tem médicos que falam para os maridos que vão junto, eu vejo os pacientes choram, de falar, olha, o médico que eu fui falou para o meu marido, nossa, você tem certeza que você vai aceitar uma mulher agora com uma mama assim, que você vai deixar ela fazer o explante? Então, acho que esse processo, às vezes, é mais importante no momento inicial do que o que vai melhorar e o que não vai melhorar. Você primeiro precisa de alguém que te dê a mão e fale, olha, eu acredito em você. Eu acredito que você tem um problema. Pode não ser a síndrome ASA, mas a gente juntos vai tentar achar. E nessa hora eu falo que o apoio familiar, né, do companheiro é super importante. Eu, graças a Deus, tive um melhor amigo que é médico, tenho, maravilhoso, que me deu a mão e falou para mim, eu te conheço há muito tempo e eu sei que tem alguma coisa, não me conformo de não ter diagnóstico. Isso dá muita força pra gente não pensar muito assim, ah, isso não ficar bonito? Não tô preocupada com isso agora, tô preocupada de alguém me dar a mão e falar, vamos junto porque tem chance de dar certo, sabe? Então, o ficar bonito ou não, até porque você sabe disso ao longo de todos os anos aí da humanidade, né, dos séculos, a beleza vem numa mudança de questões sociais, culturais. A mulher gordinha já foi considerada mais bonita, depois veio a mulher do cabelo liso, depois o cabelo enrolado, depois a mulher com muito peito, depois a redução de mama. A coisa vem numa oscilação. E agora, talvez além, não é só questão, eu acho, da síndrome ASA tá mais atuante assim nas mídias e tal, mas eu acho que as mulheres hoje procuram uma outra imagem, uma outra autoimagem, não mais aquela mama enorme, redonda. Eu acho que isso mudou também. Não sei se você percebe isso, mas eu acho que isso mudou internamente nas mulheres de uma forma, e tá mudando, né? Cada vez mais. Tá mudando. Eu sempre fui, ou seja, você falou, acho que a palavra é acolhimento, né? Ou seja, acolher e saber que paciente e médico estão no mesmo barco, ou seja, a gente quer o melhor para o paciente. E eu sempre fui da filosofia da naturalidade mesmo. Então, eu sempre fiz mais mama redutora, mastopexia, do que cirurgias com prótese. Porque eu acho que não precisa mesmo, entendeu? Eu lembro na residência que teve uma época que saiu um artigo, ele falou, tem que reduzir a mama e pôr a prótese. Mas por quê? Não faz sentido, entendeu? Ou seja, a mama é grande. Para quê? Vai reduzir mais ainda, pôr um corpo estranho que vai ter que mudar. Então, eu sempre fui dessa filosofia. Mas Da você com naturalidade. certeza já teve pacientes, como foi o meu caso, de a mulher ter uma flacidez mínima e aí você, ao invés de fazer uma mastopexia numa mama que tinha um certo volume, você tentar colocar uma prótese para esticar aquela pele porque a paciente não quer ganhar cicatrizes. Tem Provavelmente, isso. né, já aconteceu com todo Pois cirurgião é, plástico isso. eu já perdi muito paciente por isso, porque eu sempre insisti na mastopexia. Mas a questão é essa. E a prótese, foi jogada de marketing mesmo. Ao longo dos anos, muitos pacientes acham que a mama só fica bonita com a prótese, que é uma bobagem, né? Ou seja, fazer mamoplastia redutora ou mastopexia e quem tem volume fica ótimo, não tem problema. Bom, então a gente já abordou isso, né? Então, ou seja, o que pode ser oferecido a essa paciente com diagnóstico de síndrome ásia? O explante, né? Que os pacientes, ou seja, o pessoal que acompanha já sabe que não é uma cirurgia, que é feita em hospital, que tem um pós-operatório, que envolve cicatrizes, né? Que envolve repouso, né? Então, é o explante. Outra coisa é a reconstrução, como que vai reconstruir essa mama. Se tem caso que é só explante, tem caso que tem que
levantar a mão através de uma cirurgia chamada mastopexia, tem casos que tem pó enxerto de gordura. E em alguns casos que, além do explante, a paciente vai ter que tomar medicações também. Às vezes o reumatologista indica, né, medicações que diminuem a imunidade, como corticoides ou remédios biológicos, né, que modulam a imunidade. E no seu caso, você teve que tomar algum remédio? Como é que foi? Não, eu não sei tomar nada. Na verdade, eu não imaginava como que ia desenrolar a situação. E eu já tinha feito tanta coisa, pra você ter noção, a gente chega num desespero, assim, de estar doente, que eu tentei ozonoterapia, autoemoterapia, assim, tudo que me falavam para fazer eu fazia, porque eu já não sabia mais para onde ir. Toma isso, toma aquilo, eu não aguentava mais tomar remédio e fazer tratamento. Falei, gente, eu não quero fazer nada, eu quero tentar ver se eu tenho um pouco de paz. E o explante, na verdade, acabou resolvendo muito, né, a condição para mim. Mas às vezes eu acho que além da questão da doença autoimune em si, né, imunomoduladores, corticóides que podem ajudar, como você citou, eu acho que o que pode também ajudar é a paciente ter, às vezes, uma melhora do quadro nutricional. Então, mesmo que ela não tenha um nutricionista ou um nutrólogo, ela observar a questão alimentar, que eu acho que ajuda muita gente a melhorar. Porque, como você disse, o explante é uma cirurgia, exige que você tenha uma recuperação, exige que você tenha uma base de saúde para ter um resultado melhor, cicatrizes melhores. É uma cirurgia um pouco mais ampla do que a prótese, é uma cirurgia um pouco mais complexa, é uma cirurgia mais demorada, sempre tem essa questão envolvida. E eu já cheguei a ver pacientes que mantiveram, por exemplo, sintomatologia e chegaram em mim, assim, com vitaminas, num valor quase zerado. Então, às vezes, não é nem só um corticoide, algum anti-inflamatório potente que vai auxiliar, mas às vezes você repor suplementos básicos que foram perdidos ou devido à doença ou devido a alterações intestinais, hormonais, que eu acho que isso também faz parte de tratar. E, muito importante, a gente tem que tratar não só do corpo, não só do físico, não só do que falta, mas disso daqui. Porque se a cabeça não estiver boa, não ajuda. Às vezes a paciente precisa, por exemplo, de um suporte medicamentoso para uma ansiedade, porque já teve um monte de crises de pânico, ou de um processo depressivo, porque além do explante, ainda mais agora, nesse momento, que a gente está passando por uma pandemia, tem várias pessoas que estão passando por divórcios nesse momento. Então não adianta só ela tomar um monte de medicamento, a cabeça está surtando, com mil coisas acontecendo, e sintomas também têm como gatilho as emoções, a gente sabe disso. A própria ansiedade vai gerar sintomas e que você vai falando, nossa, será que eu tenho isso? Eu fiz um post esses dias, não sei se chegou a ver, sobre globos, né? Que é aquela sensação de algo preso na garganta, que tem Uhum. várias pacientes que têm, operam e mantêm esse sintoma. E eu falo, vai lá, dá uma olhada, leia sobre isso, porque talvez você tenha essa questão desencadeada por uma ansiedade extrema que não está sendo trabalhada em terapia ou com auxílio medicamentoso, que isso faz parte do tratamento também. E eu costumo, pelo menos, agregar bem assim essa coisa toda, porque eu acho que a gente só funciona inteiro, né? É, Pode falar. é o que a gente ouve na faculdade, né, que o paciente é um ser biopsicossocial. Óbvio, né? Ou seja, é uma coisa bonita no papel, mas é isso. Então, é o meio que vive, é relacionamento, é psicológico, é a doença mesmo, que para nós, ainda mais sendo cirurgião, a gente sempre quer procurar alguma coisa direta. Tá ali, abscesso, drena, acabou. Mas não, né? E mais em casos assim, que é difícil, né? O diagnóstico, o tratamento, tem que ver como um todo mesmo. Sempre tem que ver como um todo. Então, é isso que você falou, é ver a doença, né, que tem os mecanismos que causam isso, mas tem que ver o resto. Por exemplo, peguei uma paciente e falou assim, tô com muita fadiga e tal. Eu falei, e como é que tá? Eu acabei de ter gêmeos. Bom, acho que a fadiga, né, gêmeos pode contribuir para isso, Eu né? tenho gêmeos, Então, sim. É fadiga no surreal. começo. Então, você tem que ver como um todo mesmo, né? Eu Então, gosto é de isso. Acho que a falar gente uma abordou tudo, coisa. Fabiana.
Quando eu Pode faço falar. consulta, eu gosto de, quando eu explico essa questão do todo e que eu vejo que essa pessoa não consegue entender onde é a importância, eu gosto de dar um exemplo que é assim, eu falo, imagina que eu comprei uma Ferrari, que ela tá aqui na minha garagem, eu mandei colocar o banco de couro, assim, mais top que existe, um painel personalizado, lindíssimo, gastei 2 milhões de dólares. Só que o motor não funciona. Então não adianta eu investir em um monte de coisas se o mais importante está quebrado. Esse Sim. todo envolve você ver a parte estética, a parte funcional, a parte emocional, o momento que se passa, porque às vezes o momento é individual, então uma pessoa que está passando por um divórcio, por uma perda, por alguma coisa, é um momento individual, e algumas pessoas, como hoje, estão passando por uma questão social mundial, pública, que todo mundo está vivenciando Uhum. junto. E que está impactando, direto ou indiretamente, por mais bem resolvido que as pessoas possam ser, por mais que elas tenham uma condição financeira, que elas tenham um emprego, isso Uhum. está impactando e está piorando mulheres que estão doentes, tanto com síndrome ASA quanto outras questões de saúde, porque, como eu disse, os gatilhos emocionais eles entram nesse meio do caminho e atropelam tudo, eles vão empurrando cada vez mais, né? Uhum. Bom, Fabiana, agora, eu não sei se você anotou alguma dúvida, mas acho que a gente abordou, né, o tema da live. Você viu alguma dúvida que você quis responder? Eu estou puxando aqui, eu não vi nada. Não, eu acho, vou até olhar aqui de novo, mas grande parte das perguntas já estão respondidas aqui. É, As pessoas perguntam muito sobre a questão dos sintomas, assim, que eu percebi até na minha caixinha de pergunta. Doutora, eu tenho isso, pode ser da síndrome ásia? E eu respondo, não sei, eu não conheço você. Então, assim, o que, que as uhum, doenças autoimunes, a síndrome ásia em específico, podem causar? Tudo. Pode causar dor de cabeça, pode causar queda de cabelo, pode causar infecção de repetição, pode causar intolerância alimentar, pode causar problema de pele. Tudo. Tudo pode provir de uma base autoimune. A questão não é o sintoma que você tem e falar, será que esse sintoma é síndrome ásia? É o contrário. Por que, que eu teria síndrome ásia? Esse sintoma sozinho vai explicar com uma prótese? uhum, Eu tenho queda de cabelo e prótese, então eu tenho síndrome ásia. uhum. Então, os sintomas, eu acho que são assim, que a gente tem que deixar muito claro que é isso que vai fazer, né, o foco da gente falar aqui do diagnóstico diferencial, de entender que tem muitos sintomas que vão ser comuns à doença autoimune, comuns à síndrome AS, a doença do silicone e tudo isso. A gente tem que saber fazer essa diferenciação. Inclusive, alguém que está falando aqui sobre o Covid, eu tenho algumas pacientes nessa fase agora que foram pacientes que diagnosticamos síndrome ásia com doença autoimune associada e tudo, no pós-operatório tiveram Covid. E aí alguns sintomas reativaram. Só que as pessoas têm que entender que o Covid também é um gatilho, porque os vírus também são gatilhos no nosso corpo, mesmo que temporários, mesmo que possam atuar num momento. Então, você mesmo tirando a prótese, se você não pensar no DIU, nas infecções, nas outras coisas, os sintomas vão aparecer e não quer dizer que você não teve síndrome ásia. Quer dizer que você persistiu com o sintoma por um gatilho. Isso, eu tava vendo. É exatamente isso. E a gente passou por tudo isso, mas, ou seja, então, o que pensar em quem tem sintomas da síndrome é fazer uma investigação completa. A gente falou, pode ser a doença da tireoide, que é hipotireoidismo, fica cansado, o cabelo fica quebradiço, engorda. Pode ser, pode ser artrite reumatoide, que é frequente. Eu tive um caso que diagnosticou. Tem gente que tem olho e boca seca, né? Pode ser, tem uma doença que tem isso aí, chama síndrome de Jover, pode ser. Então, é pensar em outras coisas. Pode ser alguma coisa do dia a dia, do relacionamento, do estresse. Muitos pacientes são muito estressados, tem depressão, então tem que ver como um todo. Então, essa que é ou seja, que é a dificuldade do cirurgião, né? Por causa da nossa formação, a gente se adapta. A Fabiana se adaptou super bem, mas a gente tem que ver, o paciente sempre tem que ver, mas tem que ver essas outras questões também.
Bom, Fabiana, obrigado por falar conosco aqui nesse. Aqui em São Paulo está antecipado os feriados. Então, a semana toda foi feriado aqui. Já está sendo tipo Natal de 2024, Sei lá, né? feriado de 2022. Eu quero só ver quais feriados. A gente não vai mais saber. Agora é feriado, não é dia da cidade, trabalha, não trabalha. Então, a gente está nessa. Aí no Vale do Paraíba, acho que não antecipou nada, né? Aqui não. Aqui há alguns feriados, inclusive, que acho que eles anteciparam consciência negra, que é facultativo, então muita gente Sim, nem não faz. teve, né? Aí só quem tem coisas autônomas, mesmo particulares, é que deram feriado para os funcionários com esse critério, Sim. mas foi uma coisa municipal mesmo. Aqui em Taubaté É, não foi adepto, mas do jeito que as coisas estão, aqui está quase no lockdown, então, infelizmente, todo mundo tem que se cuidar, né? E agora o momento. Perguntar, acho que aí está a mesma coisa. Cirurgias eletivas, pelo menos aqui em São Paulo, a maior parte dos hospitais realmente cancelaram. Acho que abril vai ser assim. Eu acho que vai voltar talvez final de abril, começo de maio. Ninguém sabe, na verdade. A gente está ninguém avaliando semana sabe. a semana. Mas os hospitais aqui, com razão, estão economizando recursos, né, os insumos, para tratar quem está no UTI. Usa muito, né, sedativo, remédio. Aí, a própria Então, vaga acho do que aí deve hospital, estar. né, Ricardo? A gente sabe que é raríssimo Sim. acontecer, mas uma paciente faz uma plástica e tem uma complicação, precisa de uma vaga de UTI, de uma vaga de internação, E não tem, já não né? tem vaga para Covid. Então, né, a gente tem que ter esse É, critério também. Aliás, uma coisa importante que eu não sei se você tem falado muito com as pacientes sobre isso, por causa de muita gente estar tendo Covid, mesmo quem tem indicação de explante, gente, falem para o seu cirurgião que vocês tiveram Covid, porque aumenta o risco de processos embólicos. Tem que esperar pelo menos 30 dias para fazer a cirurgia depois da doença. Então, não, mas minha cirurgia já estava marcada. Tem que tomar muito cuidado, é. porque não é brincadeira, não. Não, não, Covid não é brincadeira. Então tem todos os protocolos, isso mesmo, tem que esperar um mês, aumenta, tem gente que tem sequela, tem gente que fica com falta de ar, entendeu? Às vezes não tem condições para operar, né, para fazer cirurgia. Então, bom, E, bom, antes então, de mais nada, eu queria agradecer o convite. Foi um prazer estar aqui com mais uma pessoa que tem tanto conhecimento no assunto, que agradeço você ter me chamado para a gente fazer esse bate-papo bem gostoso. Acho que você vai tentar deixar salvo, né? Muita gente pediu para eu vou salvar. salvar no Instagram, E aí eu vou compartilhar ela pelo meu. Quem ainda tá? tiver dúvida, sabe que pode mandar para mim, doutor Ricardo. Nós vamos responder todo Sim. mundo. Quem sabe numa próxima oportunidade fazer outra live, Isso, a gente faz tá outro, bom? tranquilo. Então tá, Fabiano, E obrigado é por ter isso. aceito o convite, obrigado pelo seu tempo. Então, agora é o momento de todo mundo se cuidar para que isso passe, né? E boa noite, obrigado pelo convite, obrigado pela audiência. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Tá bom. Um beijo, boa noite, galera. Tchau, tchau.